Pronto. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui o treinamento. Deixa eu maximizar aqui. Papel e caneta na mão, lógico, muito importante, né? Vocês terem papel e caneta. E eu quero que vocês entendam aqui na prática, né? O como colocar em prática um planejamento, entender de fato os fatores predominantes aqui para o desenvolvimento de equipe, e o grande objetivo é que vocês saiam daqui esclarecidos. Então, anotem as dúvidas que no fim eu vou cronometrar aqui para no fim a gente ter aí exatos 10 minutos para tirar a dúvida, viu, gente? Mas tá tudo certo. Vamos lá. Então, como trabalhar contatos frios, tá? A gente tem que ter uma linguagem profissional, independente do método que a gente estiver usando para trazer pessoas para o nosso negócio. Na linguagem profissional, o que você precisa saber? Uma apresentação básica, tá? Quando eu falo apresentação básica, você precisa entender, né, o que a gente passa nas apresentações de oportunidade. Então, você hoje está usando as apresentações de oportunidade dos líderes, que está movimentando aí dentro dos grupos, mas você também tem que ter as informações, porque no final da apresentação, as pessoas vão querer tirar dúvidas diretamente com você. Conhecimento sobre os produtos, tá? É muito importante vocês terem informações básicas, gente. Isso aqui não é vocês pararem e estudar, não. Se você assistir aí umas 5 apresentações de oportunidade e um treinamento de produto, você já fica expert no produto. Mas assistir, anotando, entendendo, ponderando ali informações que vocês não chegaram à conclusão, pesquisando, você vai conseguir sim ter todas essas informações. Saber fazer link de pagamento, porque hoje a gente está trabalhando muito online. Quando você começa a se conectar com pessoas no WhatsApp, no Instagram e no Facebook, vocês têm que ter as ferramentas para poder concluir uma venda ou para poder concluir um cadastro, tá bem? Produtos e agilidade e organização. Explore sua lista de contatos e conhecidos e ajuda os seus empresários a explorar a sua lista de conhecidos. Então, eu estou iniciando aqui pelo recrutamento. O recrutamento nada mais é que a gente desenvolver a nossa lista quente. E a nossa lista quente, ela pode ser separada em 3 tipos. Pessoas próximas, com quem você tem contato constante, pessoas que você conhece, mas não tem contato há algum tempo, e pessoas do seu círculo virtual, que são os amigos e seguidores das redes sociais. Sempre desenvolva a lista quente dessa forma, porque o linguajar e a forma que você vai conectar com essas pessoas vão ser diferentes, principalmente quando a gente for ali no círculo virtual, tá bem? Então, quando a gente fala de lista quente, tem uma estratégia que vai servir para as 3 listas, que é a estratégia de quebrar o gelo. Nós já tivemos alguns treinamentos falando dessa técnica, que é a técnica FORM. O que é a técnica FORM? O F é família, o O é ocupação, o R é recreação e o M é mensagem. Então, a gente vai buscar dentro de uma conversa, tá? A nível de WhatsApp, de Facebook, de direct de Instagram ou de ligação, tá? Não precisa de você ser 100% conectado. O importante é você seguir essa linha de raciocínio. Você quebrar o gelo e entender se aquela pessoa é um prospecto para venda, é um prospecto para negócio, ou se é uma pessoa que você precisa falar de produtos e vender a nutrição, certo? Então, como que vai funcionar aqui na prática essa técnica FORM? Essa técnica FORM, gente, nós temos aqui metas bem claras com ela. Então, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês uma pessoa que hoje é um cadastrado meu, que eu falei no início da pandemia, né? Então, quando a gente teve o primeiro treinamento com Edson Eng, falando sobre cutucar ali as pessoas nas redes sociais, eu, na prática, na hora do treinamento, eu já coloquei em prática e consegui esse cadastro aqui. Então, olha como é simples você colocar em prática a técnica FORM. Então, tá aqui, ó. Eu coloquei, olá, boa tarde. Oi, Davidson, boa tarde, tudo bem? Ariadne, e aí, mulher, tudo bem? Aqui tá tudo tranquilo. Que bom. Como está essa pandemia? Está morando em que cidade? Governador Valadares. Aqui tem 2 mortes. E alguns suspeitos. Nossa, tenso, né? Aí ele, demais. E o trabalho, como está? Então, primeiro, é uma pessoa que eu já não falo há algum tempo. Eu conheço, ele já viveu cá em Portugal, hoje ele está no Brasil. E eu conheço ele há muito tempo, mas já não falava há muito tempo.
Então, eu quebrei o gelo, perguntando como é que estavam as coisas, perguntando como é que estava a pandemia e fui direto ao foco, que é a ocupação. F de família, perguntei só sobre ele. O de ocupação. E o trabalho, como está? O problema é o meu trabalho, sempre em contato direto com o cliente. Eu falei, muita gente parada, né? Ele, sim, muitos. Pois complicado mesmo. Eu já voltei, represento uma empresa de BH, vendo medicamentos para farmácia, então já voltei. Fiquei 17 dias em casa. Então, 17 dias sem ser remunerado. Que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você possa me ajudar. E aí ele faça. Toda vez que você usar, pede uma ajuda, talvez você possa me ajudar, a pessoa ela vai se sentir interessada em te ajudar. O que a gente tem que ter em consciência quando a gente faz esses tipos de contatos? O que é importante de fato? É importante que você se torne interessante e não seja interessado, ok? E aí vocês vão entender aqui. Aí ele falou, faça. Eu estou até com clientes aí em Governador Valadares e estava na dúvida de qual cidade você estava morando de Minas. Aí eu coloquei, estou em busca de pessoas para expandir os negócios nessa região. Então, eu já tinha clientes naquela região, usei isso como sei lá, um tipo de início de conversa para dizer que eu estava buscando pessoas naquela região. Vamos supor que ele falasse que era, sei lá, de outra cidade que eu não tenho clientes. Eu ia falar assim, então, exatamente, nós estamos trabalhando agora para o sul do Brasil e estamos em expansão nesse projeto nessa região. Aí ele falou, sim, boa. Eu falei, você conhece pessoas com visão empreendedora que têm interesse em trabalhar de forma parcial com ganhos de R$ 1.300 a R$ 3.000? Aí ele respondeu na hora, conheço sim, eu sou um deles. Então, o que eu fiz aqui? Só para vocês entenderem. Quando eu convido na terceira pessoa, eu me torno interessante se for de fato interessante para essa pessoa. Se eu não tivesse feito esse contexto e tivesse convidado ele para uma reunião de oportunidade, talvez ele não aceitaria. Mas eu perguntei se ele conhecia alguém com visão empreendedora. Hoje eu já melhorei esse texto, né? Esse foi o primeiro que eu fiz. Aí eu coloco, você conhece alguém com visão empreendedora que gosta de trabalhar com vendas para ter ganhos aí de R$ 1.300 a R$ 3.000 a nível de rentabilidade, de lucro, sobre vendas de R$ 1.300 a R$ 3.000? Entendeu? Então, de forma simples, eu consegui chamar a atenção dele e ele cadastrou. Depois eu tenho aqui uma outra pessoa aqui de Portugal. Olá, linda, tudo bem? Aqui já é uma mulher, então já vou falar de outra forma. É uma pessoa que me acompanha nas redes sociais. Tudo ótimo. Como você está na quarentena? Nem me diga, em casa. Antes de ir para o Brasil, eu trabalhava no porta a porta. Eu vendia telecomunicações aqui. Então, essa minha amiga, ela trabalha no porta a porta até hoje. Então, o que eu fiz? Eu fui perguntar a ela como estava, mas eu já sabia que ela não estava trabalhando. Que ela colocou aqui, como sabe, somos porta a porta, sim. E nesse momento não podemos trabalhar. Graças a Deus, o meu eu consigo online. Neste momento é sempre bom ter um plano B. Então, eu já usei outra estratégia com ela. Ela tem um negócio, esse tipo de negócio que ela faz é bom, traz uma boa rentabilidade, mas nada é 100% seguro. Então, eu incentivei ela a ter um plano B. Aí ela perguntou, você está aqui ou no Brasil? Eu falei, aqui em Portugal. Como está o seu tempo amanhã? Ela, tranquila, em casa. Quero te fazer um convite. Amanhã temos a reunião online para apresentar o projeto. A gente já tinha falado numa outra altura sobre o projeto e eu fui logo de imediato falando com ela da reunião e ela também entrou na reunião e se cadastrou. Então, assim, tudo coisas que a gente vem fazendo nesse período de pandemia e que está trazendo retornos incríveis. E a pandemia nos trouxe habilidades novas, que foi trabalhar online. Depois a gente tem aqui um anúncio. Eu não vou entrar em pormenores de como que vocês vão trabalhar tudo isso, tá? Se você hoje é da liderança aí que tem os grupos construtores, a gente tem indicações bem específicas e treinamentos, a gente tem treinamentos de anúncios pagos, a gente tem treinamentos explicando isso aqui de forma bem simplificada, de como vocês vão conectar as pessoas através das redes sociais. Tem até treinamento meu disso, eu posso enviar depois, certo? Agora aqui está uma outra opção, que é trabalhar anúncio pago. Então, eu vou lá no meu Facebook, faço aqui, né? Buscamos pessoas para trabalhar com vendas,
com ou sem experiência, dedicando no mínimo 3 horas diárias. Receberá todas as ferramentas digitais para desenvolver o seu trabalho, página web, aplicativo, envio para todo o Brasil. Então, eu vou fazer aqui uma puxada, colocando que é um trabalho autônomo, tá? E aqui, início imediato, vou lá e turbino aqui esse anúncio. Aí a pessoa entra em contato comigo porque ela vai receber um link. Aí a pessoa, quando ela clica no link, olha aqui, ela entra aqui no meu WhatsApp, já tá essa mensagem, ó. Olá, me candidatei no anúncio de oportunidade do Face. Solicito o link de apresentação informativa, que é as apresentações que a gente tem aí todos os dias, né? Para quem está no grupo Construtores e quem não está, toda terça, quinta e sábado. Aí eu vou e respondo, boa tarde, já pego um texto pronto. Aqui eu não conheço a pessoa, é uma lista fria. Então é um trabalho que eu vou falar, talvez com 20, 30, para ter 5, 6, 7 na reunião. Então, eu não vou ficar ali fazendo técnica forme, porque eu não conheço essa pessoa de lado nenhum. Eu vou ser bem objetivo. Aí eu já tenho esse texto pronto, né? Amanhã, às 8 horas, se você tem 100% de interesse, confirme seu nome completo, porém, confirme o quanto antes, porque temos vagas limitadas. Aí ela vai, manda o nome dela completo, eu digo que a apresentação será no aplicativo Zoom ou no YouTube, e que 30 minutos antes eu vou enviar o link para ela acessar. Eu vou lá no outro dia, envio o link, ela acompanhou sim, teve dúvidas e depois eu vou direcionar essa pessoa, tirando as dúvidas. Se ela quer cadastrar, ela já vem e diz, não, eu quero cadastrar, eu envio o link, é um contato frio que tem dado certo e vocês têm visto aí o crescimento de várias pessoas trabalhando contatos frios. Certinho? E aqui, gente, é uma coisa muito simples, eu tenho até um vídeo que roda aí, que tanta gente me chama no meu WhatsApp para perguntar como cadastra pessoas fora do Brasil. Toda hora tem alguém de inúmeras equipes aí, eu sempre respondo e envio um link, um videozinho explicando. Fiz esse outro aqui novamente para o treinamento de hoje. Vou colocar aqui para vocês. Ah, peraí, gente, que eu acho que quando eu compartilhei a tela, eu não coloquei aqui o som. Peraí. Um minuto. Estão acompanhando, né? Aí aqui, ó, bem simples, é só para vocês aprenderem a fazer o link, tá? Omnilife.com, vem aqui nessa carinha aqui, coloca aqui o código e senha de vocês em acessar. Aí vai abrir nas suas informações, tá? Aqui nas suas informações, vocês vão descer até aqui, expanda a sua rede. Convidar empresário, copiar o link e enviar para a pessoa, tá? Quando você envia o link para a pessoa, tá vendo aí como é simples? Ela já vai você entra na acessar sua área de aqui empresário, vai em a minha página para informação, inserir os copia dados, o que é a link, página da envia inscrição, para a pessoa e aí e olha já vai como vai aparecer o teu aparecer já o link código, para ela. tá? Então eu Com sempre o seu utilizo essa código, o seu ferramenta. nome. E quando vocês forem É cadastrar muito pessoas simples. fora, E quando for vocês fora, vão colocar você aqui vai tipo colocar cliente ou empresário ou empresária, né? cliente. Se for venda Sempre que cliente, for se for para Europa, cadastro gente, empresário, sempre que for e vai Europa, selecionar o país. vocês No caso vão aqui da colocar Europa, gente, só para Espanha, vocês tá? E saberem, aí né, vocês terem essa colocam informação, Espanha e quando a pessoa sempre o está país será a Espanha, cadastrando, viu? ela que E vai na hora que a direcionar o pessoa está país de fato que ela inserindo as vive, né? Da informações, que Europa. ela vai associar o país que ela vive dentro da Copia o Europa. link, E aqui envia para você a vai pessoa copiar o link também e vai e enviar e vai ela ser vai a entrar mesma coisa. automaticamente na Vai página da empresa. aparecer já Tá bem? Deixa eu ver aqui o bate-papo, se tá todo mundo entendendo. inserido aqui o seu código, tá bem? Então, vale a pena vocês fazerem sempre por aqui. Ai, desculpa, tava os dois áudios. Mas pronto, gente, vocês viram aqui no vídeo, o vídeo é bem simples, né? Deixa eu tirar o outro áudio Omnilife.com, aqui, então, já que tá dando... que eu tô com fone, eu acho que é por isso que tá dando interferência aí no áudio. Mas não tem segredo nenhum aqui não. Deixa eu tirar aqui o áudio. Pronto. Agora tá só o meu áudio, acredito, eu falando. Você vem aqui, tá? Coloca código, senha, vai para sua página de informação, você copia o link, envia para a pessoa. Rede internacional, você identifica se é empresário ou cliente, se você vai vender produto ou se você vai... Deixa eu ver aqui.
Não estou conseguindo acompanhar visualmente, porém, depois de rever, não estou acompanhando o áudio. Não sei, deve ser a internet de vocês, tá? Mas aqui é uma coisa simples, depois eu posso encaminhar esse vídeo para vocês também, para vocês criarem o link. Por que que é importante você saber tudo isso? Gente, você está começando a desenvolver equipe. Aí toda hora você está perguntando como que cadastra alguém, é muito simples, você vai criar o link. E através do link, vocês vão enviar. Vocês estão me ouvindo bem? Agora, sem o vídeo? Não é a internet, aqui também está. Bom dia, vai ficar tudo gravado. Tá ouvindo bem, né? A Úrsula colocou aqui 10, então é porque tá. Pronto. Vamos fazer assim, ó, já que tá tendo esse conflito aí de... Eu vou colocar aqui, vou tirar os fones e vou deixar na coluna do computador, que talvez é isso que tá trazendo aí esse delay. Ok? Vejam aí se melhorou. Melhorou agora? Tá 10. Ótimo. Então agora, gente, vamos lá, que eu quero mais tempo para falar de negócio com vocês hoje. Vamos falar de negócio. Senta aí, desliga a televisão, tira o papagaio de perto, o cachorro, o periquito, tá? Foco 100% aqui agora. Seja um líder empreendedor. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Ariadna, como eu vou ser um líder empreendedor? Ensinando a fazer o que você faz, ensinando o que você sabe e direcionando a tua equipe para crescer. Aqui você só tem sucesso quando a tua equipe tem sucesso. Então é tudo muito simples, gente. Esses dias eu estava almoçando com uma amiga minha e eu falando, gente, que trabalho é esse? Imagine, eu vivi 5 anos, eu renunciei por 5 anos, porque hoje todo mundo olha o quê? Olha os nossos resultados. Olha para a Fernanda, 50 mil. Gente, quando eu conheci a Fernanda ganhava R$ 2.000 de equipe. Não almoçava, era isso aqui, ó. Isso aqui. Não almoçava, saía de uma reunião, ia para outra, fazia reunião caseira, corria para um lado, corria para o outro, parecia uma maluca. Eu estive com ela no início, parecia uma maluca. Então, um líder empreendedor, ele tem que aprender, ele tem que fazer, ele tem que praticar e ele tem que se dedicar. Pelo menos 2 anos, tá? De forma intensa. Eu me dediquei 5 anos, 1 ano e meio de vendas, 3 anos e meio e renunciei muitas coisas vivendo no Brasil, longe da minha família, sozinha numa cidade, eu não tinha um familiar na Bahia. E deu certo. E hoje eu tenho uma equipe super crescente que duplica o que eu ensino. Então, eu tenho que achar pessoas simples e pessoas, às vezes, que saibam até mais que eu, e ensinar elas o como elas têm que seguir, ok? Então, é muito simples o que a gente pode fazer aqui. E agora a gente vai entrar no plano. Prestem atenção aqui. Essa é a evolução natural do nosso plano. Então, nós temos aqui os bronzes, os pratas, os ouros, os diamantes, os duplos diamantes e os triplos diamantes. E a gente vai falar até o diamante hoje, tá? Então, vamos lá. Os termos gerais. Vocês precisam entender os termos gerais. Então, a gente tem o empresário bronze, que é o empresário que se ativa com 100 pontos, que é o bronze inativo. Nós temos o empresário bronze ativo, que é o empresário que tem 300 pontos acima, tá? E nós temos os PP, quando a gente faz lá o desenhozinho do planejamento e coloca lá 2.500 PP, são pontos pessoais. PG é pontuação grupal. Ariadne, o que é a pontuação grupal? Vamos lá. Se a gente pensar numa estrutura, e muita gente que conhece algumas pessoas da minha equipe, então eu tenho hoje o Aias e a Nayara pelo 2º mês, né, como primeiro nível. Então, eles estão no meu primeiro nível, eles fazem um volume, mas eles são líderes, eles estão acima dos pratas supremos. Então, a pontuação dele, da equipe deles, não me conta como PG, ok? Mas os meus bronze supremo contam, os meus bronze ativo contam, os meus bronze premier conta. Então, de bronze ativo até prata elite, todas essas pessoas que eu tiver na minha equipe
conta como pontuação grupal, ok? Quem vira prata supreme e todo mundo que vier a partir dessa linha que virou prata supreme, abaixo desse prata supreme, já não é minha pontuação grupal, tá? É minha pontuação de linha descendente. Então, PG é uma coisa, PLD é outra. O PLD que vem em seguida são a pontuação de todo o meu PG, mais a pontuação de todos os meus líderes, ou seja, todos os meus pratas supremes seguintes, ok? Prata supreme, ouro, ouro elite, por aí vai. Linha. O que é linha, gente? Eu até fiz um desenho aqui, porque esses dias eu estava com a minha equipe e falei, gente, não tem maneira melhor do que a gente desenhar para explicar o nosso projeto, porque fica muito mais simples quando a gente desenha. Então, como é simples quando a gente desenha, eu vou pegar aqui agora, deixa eu pegar aqui, participantes, Ariadna, aqui. Vou destacar aqui esse vídeo, só para vocês entenderem, tá? Eu fiz já para não ter que desenhar na hora e ficar tudo bem claro aí para vocês. Então, deixa eu desligar aqui essa câmera que eu vou ficar de costas para vocês. E tenho aqui essa, certinho? Então, olhem para aqui, para esses desenhos aqui, que coisas mais lindas que vocês precisam aprender a fazer. Então, eu tenho aqui, ó. Entendam aqui. Eu tenho aqui, ok? As linhas, certinho? Então, eu tenho uma linha e eu cadastrei 3 pessoas. Então, eu tenho 3 linhas. Isso é linha. Cada cadastro que está direto a você. E depois aqui eu tenho um exemplo de uma linha. Eu cadastrei uma pessoa, essa pessoa cadastrou 3, essa daqui já cadastrou 6. Ariadna, então eu tenho aqui o bronze supremo e aqui eu tenho o prata supremo. Não, você só tem uma linha, tá? Então, se esse aqui é bronze supremo e esse é prata supremo, você tem uma linha que o seu primeiro nível é aqui a Benedita aqui. A Benedita colocou a Maria e a Maria está desenvolvendo o negócio, tá bem? E você tem a Benedita como primeiro nível e a Maria como título máximo dentro dessa linha. Mas é uma linha só. Então, se você tem um cadastrado, você nunca vai passar de bronze elite. Nunca. Você pode ter 50, 20, 300, 400 mil pontos. Você vai ser sempre bronze elite apenas. Então, linha são as pessoas que estão conectadas a você, ok? Dentro dos seus primeiros níveis. Vocês precisam entender o que é isso aqui. Porque às vezes eu falo assim, nessa linha, gente, tem que ter um bronze supremo. Tem? Ah, tem Ari, mas está no 8º nível, serve. Porque é uma linha. Isso é uma linha. Isso são 3 linhas. Certinho? Então, são informações simples? São, mas que a grande maioria não entende. E por isso que eu fiz questão de fazer aqui o desenho, tá? Eu tenho outro treinamento que é bem explicativo sobre isso, que depois eu posso compartilhar com vocês também. Certinho? Voltando aqui, entender o que é linha? Tem aí agora no Zoom umas reações. Coloca aí uma reação, se você entender o que é linha. Linha ativa. Linha são as pessoas que estão diretamente com você, ok? São as pessoas que você coloca no negócio. A linha ativa são as pessoas que estão acima de 300 pontos. Então, naquele primeiro desenho aqui, ó, nesse primeiro desenho, eu poderia ter aqui uma pessoa com 100 pontos, outra pessoa com 200 pontos e uma pessoa com 300 pontos. Eu teria 3 linhas, uma ativa e 2 inativas. A linha ativa é a que tem 300 pontos. Eu poderia ter aqui uma pessoa com 100, que é o meu primeiro nível. Depois ela cadastrou outra pessoa que fez 100, que é o meu segundo nível. E só tem uma pessoa ativa no meu terceiro nível com 300 pontos. Então, essa terceira pessoa ativa essa linha. Ok? Então, vocês precisam entender mesmo o que é linha. Geração é a forma pelos empresários formam... Oxe, deixa eu ler aqui junto com vocês. É formada pelos empresários que se formam em suas linhas. Isso aqui, gente, a geração, são os empresários acima de
Prata Supremo, tá? Que ele vai formar uma geração. Deixa eu tirar aqui para não tirar a atenção de vocês. A linha é algo simples, mas se você não entende, você não consegue entender as outras coisas, tá bem? Então, é bem simples. Eu vou tirar aqui esse quadro para vocês focarem em linha agora, ok? Então, linha, entenderam o que é linha? Que às vezes a gente vê no desenho e não entende. Eu desenhei. Depois, temos geração de diamante, que a pessoa, quando chega no diamante, ela vai ter acesso a essas gerações. Tem o valor reembolsável, que é o valor da tua equipe, que daqui a pouco eu vou fazer as contas aqui para você ver como que faz as contas também do valor reembolsável. Tem o nível de carreira. Exemplo, eu sou Ouro Supremo. Se eu fecho esse mês como Ouro Elite, eu continuo sendo Ouro Supremo, porque o meu Ouro Supremo, ele vai me dar um nível de carreira por 6 meses consecutivos, certo? Só que o meu nível de pagamento que é o que vai trazer o dinheiro para o meu bolso. Então, não adianta eu ter Ouro Supremo só como nível de carreira. Todos os meses, a minha calculadora vai zerar, a minha pontuação vai zerar, e eu tenho que fazer a minha equipe crescer, manter alguns níveis para poder conseguir concluir, fechar o mês com o meu nível de carreira igual ao meu nível de pagamento, porque eu recebo sobre o nível de pagamento, tá? E o nível de carreira é o título máximo que você chega e mantém ele por 6 meses. Se você continua batendo o nível de pagamento, você vai atualizando. Eu posso ficar 6 meses sem manter Ouro Supremo, que no meu nível de carreira vai estar Ouro Supremo, certinho? Depois, o reembolso de início rápido. Gente, esse reembolso de início rápido, todo mundo que tem equipe tem direito a ele. Se você tem 1, 2, 10, 20, 30 pessoas, não interessa. Você vai ter o reembolso de início rápido, que é 10% a mais sobre o seu primeiro nível, durante 90 dias, e a gente teve aí estendido por 120 dias para quem efetuou as primeiras compras via online. Então, o que é o nosso bônus de início rápido? É o que faz o nosso cheque aumentar, tá? Então, se você hoje está com um cheque baixo ou está com um cheque com valor muito igual todos os meses, é porque você não está tendo novatos na tua equipe. Você está ali trabalhando uma mesmice, não está saindo da sua zona de conforto e o que acontece? Você não tem o reembolso de início rápido alto. Então, o reembolso de início rápido, ele vai sim trabalhar de forma impactante no seu cheque. Aí você tem dos primeiros níveis 10% e dos segundos níveis 5%. Então, ali de laranja sou eu, esses vermelhinhos aí são os meus primeiros níveis. Vamos pôr que esses primeiros níveis são pessoas antigas do negócio. Um exemplo aqui, eu tenho a Nalva, tenho aqui o Aías, tenho a Verônica, tenho aqui o Sr. Arnaldo, eles são meus primeiros níveis. Quando eles colocam pessoas novas, ok? Essas 4 pessoas que eu falei aqui, quando eles colocam pessoas novas, eu recebo 5% a mais sobre o meu segundo nível, que também está dentro dos 90 dias. Então, tudo que a gente faz e a gente aprende a fazer, se a gente aprende a duplicar, a gente tem retorno, e são retornos que todo mundo tem junto. Quando um primeiro nível meu está cadastrando pessoas, eu estou tendo retorno, ele também está. Quando eu estou fazendo, eu estou motivando ele a fazer. Então, gente nova você tem que ter todo mês. E é no mínimo 10. Você tem que trabalhar para no mínimo 10. Ari, 10 são muitos. Não são muitos. Se você pegar hoje no seu celular, você tem quantas pessoas aí? Umas 200? 300? Então, você tem que todos os meses conseguir de forma quente, que são as pessoas que você já conhece, e de forma fria, que são os anúncios que dão muito certo, né? Você trabalha aí a matemática. A cada 20 que você fala, você vai conseguir aí uma média de 2 a 5, mas você vai ter um retorno bacana sobre passar as informações do projeto e conseguir concretizar cadastros, ok? Então, gente, o que acontece? Eu tenho retorno quando eu não paro de trabalhar, por isso que a gente está aí, ó, imparáveis. Quando eu tenho pessoas cadastradas na minha equipe, ensino elas a trabalhar, os 90 dias primeiros eu tenho um retorno maior, então eu dou mais atenção a essas pessoas. Elas aprendem e começam a duplicar o meu trabalho, eu tenho reembolso de início rápido do primeiro nível e do segundo nível também, que são 5%, tá? Agora a gente vai falar aqui dos níveis. Vamos lá.
Você que está aqui hoje e ainda não é bronze supremo, por que a gente corre logo para o bronze supremo e a gente meio que... Não é que a gente não acha os níveis bronze premier e bronze elite importante, porque eles são. No prata elite, nós precisamos desses níveis para chegar num prata elite. Mas é porque a gente já recomenda você trabalhar uma expectativa bacana sobre o projeto. Então, você vai trabalhar um bronze supremo. O que é um bronze supremo? 1.000 pontos pessoais. Gente, 1.000 pontos pessoais hoje te traz um retorno entre média de 750 a 800 reais de lucro líquido. E 1.000 pontos, você está trabalhando aí uma média de 18 a 22 produtos, dependendo dos produtos. Então, nenhum produto por dia. Quando você duplica isso dentro da tua equipe, o que a gente trabalha para desenvolver um bom bronze supremo? Quantas pessoas ativas eu tenho que ter para ter um bronze supremo? 3. Ok? Se eu quero ter 3 ativos, eu tenho que ter, pelo menos dentro dos 15 primeiros dias, 5 cadastrados. Desses 5, 3 vão se ativar dentro aí dos primeiros dias e os outros 2 por conta de cartão, às vezes entrou, mas não entendeu o projeto, podem nem se ativar ou podem deixar para ativar no final do mês. Depois, na segunda quinzena, eu trabalho para mais 5. Então, eu tenho várias possibilidades. Parem de trabalhar com possibilidades únicas. Vocês têm que trabalhar com várias possibilidades. Aqui no desenho que a gente tem aqui do bronze supremo, que eu desenhei ali, eu coloquei o quê? 6 pessoas. Mínimo, ok? Então, trabalhe sempre para 10, porque quando você trabalha para 10, se você fechar aí 8, 6, você fica satisfeito. Agora, se você trabalhar para 3, pode ser que você não feche nenhum cadastro no mês ou apenas um. Então, você não vai conseguir concluir aí o seu objetivo, tá bem? Então, para o bronze supremo, nós precisamos de 1.000 pontos pessoais, 2.000 pontos grupais, 3 linhas ativas. Aqui, gente, vocês vão ter os reembolsos, que eu já vou falar deles. Temos o bronze elite, que são 500 pontos pessoais e 1.500 pontos grupais. O bronze elite, você não precisa de ter mais que uma linha ativa. Você só precisa de uma linha ativa, mas você precisa de volume. Você precisa de 1.500 pontos grupais. Uma linha ativa. Então, eu posso ter uma pessoa que pontuou 300, outra que pontuou 200, outra 100, outra 100. Posso. Mas uma equipe que está pontuando tão baixo, qual a probabilidade dessas pessoas se manterem no negócio? Porque eu falo assim, quando você vai fazer um planejamento para a pessoa, você não vai fazer um planejamento de pontos, você vai fazer um planejamento de necessidade. Então, qual a sua necessidade aqui hoje? Se você ganhar R$2.000, você está satisfeito? Ah, Ariadne, eu não sei, então vamos lá. Tem gente que você vai ter que sentar e vai ter que perguntar todas as contas fixas que aquela pessoa tem para ajudar ela a direcionar a ter um foco aqui. Então, se eu estou falando com uma pessoa novata e eu vou fazer o alinhamento e pergunto, o que você se identificou mais, com os produtos ou com o negócio? Ah, me identifiquei com os produtos. Mas você está disposto a desenvolver o negócio? Aí a pessoa fala assim, olha, de primeiro momento não, eu primeiro quero vender, quero ver como é que vai ser a aceitação dos meus clientes, comigo, com a minha família, e depois eu penso no negócio. Ok. Quanto você pretende ganhar de lucro? Ah, Ariadne, eu quero ter aí um lucro de uma média de R$2.500. Aí eu vou lá e falo, quais foram os produtos que você teve uma maior facilidade, entendimento e que você já visualizou as pessoas comprando? Esse. Aí eu vou lá, faço a tabela Excel que a gente tem, ok? Até dar os R$2.500 de lucro. Quando der os R$2.500 de lucro, que vai dar uma média ali de 50 produtos, 48 a 50 produtos, eu vou concluir para ela o seguinte, olha, se você vender 2 produtos por dia, ok? 12 por semana, você no final do mês tem os R$2.500. Sério? Sério. Então, ela já sabe que para ela ter os R$2.500, ela precisa vender 2 produtos por dia. E ela sabendo qual é a recompensa? R$2.500. Qual é a trajetória que ela vai ter que fazer? 2 produtos por dia. Então, ela já sabe o que ela precisa fazer para ter a recompensa que ela quer. E aí, ela vai fazer. Quantos pontos isso dá? Isso não importa, gente, os pontos. Importa é a necessidade das pessoas. Com certeza vai dar aí os 2.500 pontos, que é o que a gente sempre produz, é o que a gente sempre motiva, é o que a gente sempre incentiva.
E essa pessoa, ela vai estar duplicando dessa maneira, tá? Então, a orientação é importante. E o bronze premier, nós temos aqui 300 pontos pessoais e 300 pontos grupais, ou seja, um bronze ativo que tenha um bronze ativo é o nosso queridinho aqui, bronze premier. O que essas pessoas têm de ganhos? Ah, Ariadne, explica mais sobre o planejamento. Eu não vou explicar sobre o planejamento. A gente vai falar aqui de ganhos. Você precisa entender o plano de carreira da sua empresa. Eu tenho, se vocês quiserem, tá? Tudo de forma bem minuciosa, o desenho do bronze supreme, com esse quadro que eu mostrei aqui para vocês agora, o desenho do prato supreme, posso encaminhar, não há problema em fazer isso. O que eu quero que vocês foquem aqui e coloquem atenção são nos resultados financeiros que vocês podem ter direcionando a equipe de vocês, tá bem? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui um bronze premier. O bronze premier, ele ganha 8% do primeiro nível dele, tá? Se esse primeiro nível está dentro dos 90 dias, ele tem 18%. Se esse primeiro nível dele, ele é bronze premier, olha aqui para vocês entenderem, ele é bronze premier, já colocou alguém debaixo dele, certo? E você só fez 300 pontos. Vamos pôr que aqui a gente tem até 1000 pontos grupais, ok? Ele fez 500 e colocou alguém que fez 500. E você só fez 300 pontos. Como você não tem os 1.500 grupais, você é bronze premier. Você vai ganhar do segundo nível? De reembolso, não. Mas de início rápido, sim. Ok? Então, você vai ganhar, nesse caso aqui, 18% do seu primeiro nível e 5% do segundo, só de início rápido. Então, passou os 90 dias. Se você não virou um bronze supremo, esse segundo nível seu já não te traz retorno algum. Agora, se você fecha um bronze supremo, você tem 10% do primeiro nível, mais 10 de início rápido, e você tem 5% do segundo nível, mais 5 de início rápido do segundo nível. Entendeu? Então, vale a pena vocês estruturarem e iniciarem focando no bronze supremo, certinho? Depois, o bronze elite também só ganha do primeiro nível. Então, às vezes, gente, tem pessoas na nossa equipe que entram e começam a desenvolver e param. Só que, como elas já iniciaram, elas colocaram outras pessoas no projeto que estão desenvolvendo. Só que você só vai ganhar desse seu segundo nível se você for, no mínimo, bronze supremo, ok? Se você não for bronze supremo, você não vai ganhar do seu segundo nível. Então, pare de achar. Vamos supor que você tem aqui um cadastrado. Vamos supor, eu, Ariadna, tenho aqui um cadastrado da Mara. A Mara é minha primeiro nível. Ela foi e trouxe a Daniele. A Daniele está desenvolvendo, a Mara não. Aí eu fico tentando falar com a Mara, para a Mara falar com a Daniele. Ok? Ao invés de entender que a Mara não quer fazer esse negócio, se eu colar na Daniele, eu posso fazer a Daniele virar bronze supremo. Na nossa equipe, gente, vão surgir pessoas que vão vir e que têm facilidade para cadastrar pessoas, mas que elas não vão entender o projeto e não vão ficar. Mas todas as pessoas que elas trazem vai trazer rentabilidade sobre o nosso negócio. Então, quando você tiver uma linha que está crescendo mais que as outras, você vai dar atenção sim ao seu primeiro nível, mas se ele não puder, se ele não tiver tempo, se ele não estiver fazendo um alinhamento, você vai buscar naquela linha a pessoa que está desenvolvendo e vai apoiar ela como se ela fosse seu primeiro nível. Porque um dia ela vai chegar a seu primeiro nível, ok? Porque os outros contratos podem simplesmente ser cancelados ou a própria pessoa cancelar. E aquela pessoa vai sempre te trazer rentabilidade, porque às vezes está na nossa profundidade a nossa liderança. Né? O Aias e a Nayara hoje são os meus líderes mais fortes. Eles estavam no meu 8º, 10º nível, nem sei. Mas por que eu enxerguei eles? Porque a gente tem um aplicativo e quando vocês vão lá na calculadora histórica, tá? Anota isso aí se você não sabe ainda. Ontem eu estava falando com uma empresária, ela não sabia disso. Você vai na calculadora histórica e tem lá um hífenzinho que se chama Meu Negócio. Quando você clica em cada linha sua, tá? Vai estar lá o título de primeiro nível, a pessoa de primeiro nível e o título máximo. Foi assim que eu encontrei o Aias e a Nayara. Então, eu tinha o meu primeiro nível e estava lá título máximo. Aias? Quem é essa pessoa? Com um volume estrondoso de pontuação. E aí, o que eu fiz? Aí lá mesmo você consegue ligar. Lá tinha o telefone dele, eu peguei e liguei.
Então, a empresa, ela disponibiliza para a gente, dentro do aplicativo, todas as informações importantes. Nós visualizamos o primeiro, o segundo e o terceiro nível em dias de compra. Mas a nossa estrutura, quando você vai na calculadora histórica e vai lá no meu negócio, você consegue, de cada linha sua, visualizar o título máximo daquela linha. E é importante você saber disso, certo? Então, vamos lá para os pratas. Temos aqui o prata supremo. Gente, quando a gente chega no prata supremo, que a gente precisa aqui do que para chegar ao prata supremo? 2.500 pontos pessoais, 4 bronze elite. Ai, Ariadne, não é fácil? Gente, não é que não é fácil nem é difícil. É trabalho, tá? Não é fácil nem é difícil. É trabalho. Se você hoje falar, eu vou fazer esse mês como tem que ser, se você tiver no seu primeiro mês, você fecha um prato supremo. Mas você tem que ter dedicação e muito trabalho. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas que querem agora, você vai encontrar pessoas que querem depois, e aí você tem que saber distribuir aí a sua energia para trazer um retorno bacana para você e para a tua equipe. Então, o que um prata supremo precisa? Ele precisa de 4 bronze elite. Só isso. Só que quando eu vou fazer um desenho de um prata supremo meu, ele não precisa de 4 bronze elite. Eu vou lá e desenho 10 linhas, né? Se ele está trabalhando para prata supremo, ele é no mínimo um bronze supremo. Então, ele já tem 3 linhas fazendo o negócio. Aí eu falo, olha, esse mês você vai ter que cadastrar mais 7. E a gente vai trabalhar a probabilidade aqui de você iniciar o mês já com alguém de potencial de negócio. Então, para a gente ter uma pessoa que ainda esse mês feche um bronze elite ou um bronze supremo, a gente tem que trabalhar focado os primeiros dias do mês. Então, vamos fazer um alinhamento dia 1º. Faz o alinhamento, corre atrás de fazer um alinhamento com a equipe de bronze supremo. Se você virou bronze supremo, você sabe ensinar o bronze supremo. Vocês concordam comigo? Então, se você teve 3 linhas ativas no mês passado, você vai trabalhar essas 3 linhas para virar bronze supremo. E depois, eu quero que vocês tenham ainda 7 possibilidades para ter a 4ª linha de bronze supremo e a 5ª e a 6ª. Ariadna, por que a gente vai trabalhar 6 linhas de bronze supremo? Porque alguma pode falhar, gente. Então, a gente sempre vai trabalhar mais possibilidades, certinho? Então, prata supremo são 4 bronze elite. Se eu trabalho 4 bronze supremo, se tudo correr mal, eu fecho com 4 bronze elite. Então, eu não vou trabalhar bronze elite, não vou fazer desenho de bronze elite. Eu vou entender a necessidade da equipe, eu vou entender o quanto eles precisam ganhar e qual o retorno. E eu vou mostrar dentro do planejamento com eles, direcionado 1 a 1, o quanto ele precisa fazer para ter o retorno que ele necessita. Então, ontem eu estava falando, por exemplo, com a Daniele da minha equipe, que a gente está trabalhando o Prato Supremo. Com 2.500 pontos, ela vai ter um retorno de uma média de R$ 2.700 de lucro líquido. 2.300 que eu coloquei, que 200 eu coloquei para consumo, né? R$ 2.700 de 2.300 pontos, que ela já tem 40%. E a gente vai trabalhar a equipe dela. Se ela fecha o volume que a gente ontem desenhou, que é uma média de 18 mil, porque ela já está fechando como prata Premier 14 mil, ela vai ter uns 2.500 aí de prata supremo, sem contar os 1.900. Então, o que eu fiz com ela ontem quando eu desenhei a equipe dela? Eu direcionei ela. Olha, esse aqui não está trabalhando. Não, mas ele tem esse que tá. Ah, mas esse é de fulano. Sim, mas você não vai falar com fulano. Se fulano você já tentou e não conseguiu, você vai falar com o de baixo mesmo. E não tem nada fora de ética disso. Você está cuidando de uma estrutura que está por baixo de você. E aí, você ensinando essa aqui a trabalhar, essa pode despertar para o negócio. Entendeu? Então, você tem linhas, tenha várias linhas, trabalhe com quem quer agora, os primeiros níveis. Se eu tenho 10 primeiros níveis e 5 quer agora, eu trabalho com 5 que quer agora. Se os outros 5 já cadastrou pessoas abaixo que quer agora, eu vou trabalhar com essas pessoas como se fossem os meus primeiros níveis. Porque o que eu preciso são de linhas chegando a um nível, ok? O meu bronze elite, ele não precisa ser meu primeiro nível, ele pode ser segundo, terceiro, quarto, quinto, ele pode ser qualquer nível. Então, a gente trabalha o prato supremo assim. Temos o prato elite, que está aí no meio do caminho do prato supremo, que são o quê? 2 bronze premier e 2 bronze elite. Recapitulando para você, o bronze elite são 500 pontos pessoais e 1.500 grupais, com apenas uma linha ativa.
E o bronze premier são 300 pontos pessoais com 300 grupais, com uma linha ativa. E aqui você precisa ter 2.000 pontos pessoais e 7.000 pontos grupais. Então, gente, tem pessoas que a gente desenha o prata supremo e fecha um prata elite? Tem, acontece muito. Por quê? Porque trabalha poucas possibilidades. Às vezes, em vez de estar trabalhando lá das 10 linhas que tem, 6 para desenvolver um bronze supremo, trabalha só 4. E aí, se das 4, uma falhar e ficar bronze supremo, ela vai ficar prata elite. Ela não vai ficar prata supremo. Entendeu? Então, é importante vocês trabalharem várias possibilidades. E outra coisa, não dá trabalho você trabalhar várias possibilidades. O que você precisa é aprender a trabalhar. Ah, Ariadne, como é a melhor forma de trabalhar? Dia 1 ao dia 3 do mês, você tem que ter todos os planejamentos das pessoas que já estão na tua equipe alinhados. Então, eu tenho que ter o planejamento das pessoas que eu tenho hoje, que me mantém ouro supremo, e das novas, porque eu preciso da minha quinta linha para virar diamante. Então, eu tenho que ter esse planejamento feito. De quê? De acordo com a expectativa da pessoa, porque a minha expectativa é que todo mundo seja diamante, tá? Então, eu tenho que alinhar a expectativa da pessoa, ver a disponibilidade dela, o que ela vai investir de tempo, o que ela vai se dedicar, para que, de fato, eu consiga direcionar ela. E a gente tem o Prata Premier, gente, que são 4.000 pontos grupais e precisa apenas de 2 bronze Premier e 2 bronzes ativos. Então, o Prata Premier é um nível bem bacana e vocês vão entender o porquê que ele é bacana. E é um nível, gente, que se você hoje fecha aí um bronze Supreme, por muito pouco você não fecha um Prata Premier. E se você é Prata Supreme, se você tem Prata Premier na tua equipe, você abre uma cadeia de ganhos que a gente vai falar agora, que é o construtor de equipe, que é o reembolso de construção de equipe. Então, são informações que vocês precisam ter. A partir de agora aqui, eu já vou usar informações que você que está trabalhando para a liderança precisa conhecer para você instruir a tua equipe no crescimento e você ter mais rentabilidade conhecendo melhor o plano, ok? Então, o Prata Premier é muito simples, você precisa de 2 bronzes ativos e 2 bronzes Premier com volume de 4.000 pontos grupais, tá? Só que é o que eu falo em toda reunião. 2 bronze ativos, gente, é 300 pontos. Você nunca vai trabalhar bronze ativo dentro da tua equipe com 300 pontos. Você vai trabalhar bronze ativo mais de 1.000 pontos. Porque 1.000 pontos, a pessoa tem ali um resultado digno, né? Mínimo de dignidade, R$800 todo mês com vendas. Menos que isso é muito pouco. Imagine uma pessoa tá ganhando 300 a 500 reais aqui. Por que ela vai ficar aqui? Ah, porque ela ama a OmniLife, porque ela ama de cuidar de pessoas? Desculpa, mas não parece. Porque 500 pontos são 8 produtos. 8 produtos você vende uma média de 4 clientes. Se ela ama cuidar de pessoas, cadê esse amor todo? Porque ela não está conseguindo passar segurança, confiança e transmitir de fato o que a gente pode fazer pelas pessoas através dos nossos produtos, tá? Então, tudo isso é muito importante. Vocês precisam ser congruentes, ser coerentes e entender a necessidade da equipe, certo? Olha o reembolso de níveis dos pratas. Nós temos o Prata Premier, que só ganha do primeiro e do segundo nível. Exemplo, essa empresária que ela deve estar aí na reunião. Eu estava falando ontem, ela fecha um Prata Premier e ela tem muita gente de terceiro nível em diante. Ela não ganha dessas pessoas. Ela só ganha do primeiro e do segundo nível. Então, chega um momento, ai, Ari, por que ela não ganha? Gente, nós temos que evoluir no negócio para a gente escalar ganhos, ok? Então, o Prata Premier, ele ganha do primeiro e do segundo nível. Ele é muito parecido com o Bronze Supremo. Só vai mudar aqui a porcentagem do segundo nível, que passa de 5 para 8, tá? Já o Prata Elite, ele já ganha do terceiro nível. Então, já fica mais interessante quando você está desenvolvendo a equipe e tem uma ou duas linhas à frente ali. Muito mais à frente das demais. E o Prata Supremo é o nosso foco. Nós falamos sempre, primeiro mês Bronze Supremo, segundo mês Prata Supremo. É difícil? Não é difícil, gente.
O que acontece é que a pessoa bate o bronze supreme e relaxa. E você só tem que relaxar nesse negócio depois de 2 anos trabalhando intensamente. Por que eu tô falando isso? Quem tá aqui hoje na sala que já trabalhou de 2 a 5, 10 anos numa só empresa? Tem alguém aqui que tem essa experiência? Que trabalhou 5, 10 anos na mesma empresa? Quando que você teve reajuste a nível salarial? Uma vez no ano? Gente, o reajuste que a gente tem aqui, ele é mensal. Você tem ideia que você pode crescer o seu cheque todo mês? Você pode crescer o seu cheque todo mês. Mas para você fazer isso, você tem que correr atrás. Então, a pessoa chega no Bronze Supreme, tem um retorno ali satisfatório, entre 600 a R$1.000, e às vezes ela pensa, tô ganhando R$1.000 com venda, mais R$1.000 com equipe, R$2.000. Ela vai e fica ali parada no tempo. Em vez dela pensar, poxa, se eu já estou tendo esse retorno de R$2.000 e eu posso ensinar a minha equipe a ter isso, eles vão estar mais motivados e eu vou estar continuando crescendo. Então aqui você não pode pensar só em você, você tem que transbordar, você tem que trazer para as pessoas os resultados que você está tendo. E aí você bate um prata supreme consolidado, porque você está tendo resultado e a tua equipe também. Então é isso que a gente tem que trabalhar sempre, certo? Então eu tenho aqui no prata supremo, ele abre o meu terceiro nível. Além de abrir o terceiro nível, gente, olha aqui que bacana, né? Antes na empresa a gente não ganhava da linha mais forte, né? E quando foi atualizado o plano a gente passou a ganhar. E esse bônus aqui, que é o reembolso de construtor de equipe, ele é um bônus que você passa a ter direito a ele quando você se torna prata supremo. Entendeu? Então, você que não é prata supremo, você não tem direito a esse reembolso de construtor de equipe. Ari, eu sou prata supremo, mas ainda não estou ganhando reembolso de construtor de equipe, porque você não tem os pratas premier. Talvez você é um prata supremo que parou no tempo, igual o primeiro bronze supremo que eu acabei de dar o exemplo. Você chegou no prata supremo, ficou ali, calmo e tranquilo, né? Então, assim, chegou no prata supremo, você já tem que tentar o ouro. Você tem que estar... por que eu tenho que tentar? Porque o seu crescimento é o crescimento da tua equipe. Enquanto a tua equipe cresce, você prospera, eles também, e o seu negócio não para. Se você chega no prata supremo e não ensina a tua equipe a crescer, com o tempo, elas não vão evoluir no negócio e vão parar de fazer o negócio. Aí você vai ter que construir outras linhas para manter o seu prata supremo, porque você está pensando em você. Então, transborde dentro desse projeto. Se você chegou ao prato supremo, você tem que ensinar a tua equipe a chegar no prato supremo, tá? Uma pessoa que está trabalhando no prato supremo, por pior que seja o resultado, ela vai fechar como prata premier, tá bem? Então, vamos ver aqui esse desenhozinho, olha. Aqui a gente tem aqui o Manuel, que é o prato supremo que está aqui com Egomint na mão. O prata supremo Emanuel, ele tem aqui um prata premier. E onde está verde, gente, é o construtor de equipe. Então, ele vai ganhar aqui, ó, do primeiro nível dele, 10%. Do segundo nível dele, ele ganha quantos por cento? 8%. E do terceiro em diante, ele vai ter um retorno desse volume de quarto nível em diante de 2%. Ok? Só porque ele tem aqui a Maria como prata premier. Então, o Manuel fez a Maria chegar no prata premier, tá? Orientou, direcionou, ela teve o resultado dela. E por conta disso, ele abriu o quarto nível em diante. Se ela for bronze supremo, ele não tem quarto nível em diante. Então, a gente tem aqui a segunda linha, ó. A segunda linha, ela tem aqui, tem os primeiros níveis, que parece que são bronzes ativos, as pessoas vão evoluindo. Quando alguém dessa linha, e vocês veem que o prata premier tá lá embaixo na mulher lourinha aqui, ó. Quando alguém da linha bate prata premier, abre os ganhos de quarto nível em diante. Que o Emanuel não tinha sobre essa linha. Depois, a terceira linha, vocês veem que não está nada em verde. Ele não ganha construtor de equipe. Por que ele não ganha da terceira linha? Porque ele não tem nenhum prata premier.
Da quarta linha, ele também não ganha. Por quê? Porque ele já tem um ouro Premier. Então, ele tem alguém na equipe dele, tá? Que já é ouro e ele ainda não é ouro. Então, para ele ganhar desse ouro Premier, ele tem que virar, no mínimo, ouro Premier. Depois ele tem a linha 5, que não tem um prata Premier. Aí você vem aqui na linha 6, ele tem um prata Supremo. Como é prata Premier para cima, ele já vai ganhar o construtor de equipe. Então, quando a gente explica, né? A gente ganha até o infinito. Existem as regras para você abrir os leques de ganhos, ok? Então, quando você bate o prata supremo, é que você começa a ganhar até o infinito. Então, você tem que trabalhar para ganhar, para bater o prata supremo. E no seu prata supremo, você tem que desenvolver as pessoas da sua equipe. Porque se você for um prata supremo só com bronze elite, você também não ganha. Então, olha que bacana. A empresa, além de nos obrigar a crescer, ela nos obriga nos motivando a ganhar, ok? Então, para você ter um retorno do quarto nível em diante, você tem que ter pratas premiers nas suas linhas. A linha que você é prata supremo? É? Tem alguma linha aí que você ainda não tem um prata premier? A Ariadna tem. Essa linha tem profundidade? Tem. Você está deixando de ganhar porque você não está ensinando as pessoas dessa linha a desenvolver o trabalho de equipe. Se você tem uma linha que tem profundidade, com certeza você tem um potencial prata premier. Pode ser de primeiro, segundo, 10º, 20º nível. Você vai encontrar o seu título máximo dentro dessa linha que você ainda não tem prata premier, vai segurar na mão dele e vai ensinar ele a chegar ao prata supremo. Ok? Então é isso que vocês precisam trabalhar de uma forma constante. Cheguei ao nível de liderança, duplicar, ensinar as pessoas da minha equipe a chegar lá. Depois a gente tem aqui os ouros, ok? Temos o ouro Premier, o ouro Elite e o ouro Supremo. O ouro Premier, gente, ele precisa de apenas 2 bronzes Supremo e 2 pratas Premier. É muito simples o ouro Premier, né? Eu acho um nível simples. Ariadna, você está querendo dizer que é fácil? Não, estou dizendo que é simples. Quem complica as coisas aqui dentro do projeto somos nós, que estamos habituados em outros tipos de trabalho. Quando a gente entende de forma simples o que tem que ser feito, a gente duplica um bom trabalho e a nossa equipe evolui junto com a gente. Então é simples. Pensa lá comigo. O Prata Premier são 4 pessoas, dessas 4, 2 tem que ter no mínimo uma pessoa. Então eu tenho que ter 2 bronze Premier e 2 bronze ativo. Isso é o Prata Premier. Ok? Para eu ser ouro, eu só preciso de 2 pratas Premier e 2 bronze Supremo. O que é o bronze Supremo? Uma pessoa que tenha 3 linhas ativas. Então, se você parar para pensar, você que está no prata e está travado no prata Supremo, por que você ainda não é ouro? Porque você não está sabendo duplicar o seu trabalho. Ah, Ariadna, mas as pessoas desistiram. Gente, as pessoas que estão crescendo e evoluindo, elas não desistem. Às vezes, o conforto, você se acomodou no nível de liderança e não ensinou, não duplicou a sua equipe a fazer o mesmo. Então, líder, para liderar de fato uma equipe, você tem que direcionar. Então, é fazer alinhamento, é fazer planejamento para as pessoas entenderem. Gente, o ouro Premier é top, ó. O ouro Premier, você vai ganhar os 10% do primeiro nível, 8% tá aqui. 10% do primeiro nível, 8% do segundo nível e 3%, 6% do terceiro nível. Igual o Prata Supremo. Só que o que muda no ouro Premier? Você começa a ganhar geração. E a geração, que a gente viu lá nos termos gerais, é o quê? É o reembolso pago pela sua liderança. E é muito bacana essa questão de você ter um reembolso pela sua liderança. Então, aqui, ouro Premier, você ganha da sua primeira geração. Depois a gente tem aqui o ouro Elite. O ouro Elite também vai ganhar 10, 8 e 6. Só que ele vai ganhar da primeira e da segunda geração, tá? E aí, aqui no ouro Elite, o que eu preciso? O ouro Elite é difícil? É um pouco, tá? É mais difícil você concluir o ouro Elite do que às vezes você manter o ouro Supremo, porque quando você tem o ouro Supremo, você já tem uma equipe bem estruturada. E o ouro Elite é você estruturar uma equipe, tá?
Então, o Ouro Elite, você precisa de 2 pratas Premium e 2 pratas Elite. Então, já fica um pouco mais difícil. Por isso que eu falo que o Ouro Premier é bem simples. Porque o Ouro Premier, você precisa de 2 bronzes Premium. Então, são pessoas que ainda nem estão desenvolvendo um trabalho de equipe com segundo nível. Quando você vem para o Ouro Elite, você já tem um desenvolvimento bacana de equipe, porque você tem 2 pratos Premium e 2 pratos Elite no mínimo. Quando você tem 2 pratos Premium e 2 pratos Elite, você ganha na profundidade dessas 4 linhas que estão produzindo. Se você tiver outros pratos Premier, você também ganha na profundidade. Então, o Ouro Elite, ele já tem ganhos acima da média, né? A gente tem aí líderes Ouro Elite ganhando 18, 15, 12, 10 mil reais, tá? Então, tem um retorno muito bom o Ouro Elite. E depois a gente tem aqui o Ouro Supreme. O Ouro Supreme, você precisa de 2 Ouro Premier, que é o que eu falei que é simples, né? Então, eu acho o Ouro Supreme menos complexo de manter. É mais difícil a gente chegar no Ouro Elite do que, às vezes, a gente manter um Ouro Supreme. Porque entendam comigo, gente, o Ouro Supreme, você vai ter 2 Ouro Premier e 2 pratas Supreme. Se você, como Ouro Elite, consegue fazer uma equipe bem estruturada e você já ganha de segundas gerações, você não vai ter só uma pessoa nessa linha desenvolvendo, você vai ter mais de uma pessoa em cada linha. Então, o Ouro Supreme vem aí de uma forma mais suave. E aí você vai trabalhar a 5ª linha para ir para o diamante. Só que o que eu queria mostrar para vocês, deixar aqui muito bem claro. Vocês têm aqui 10, 8 e 6% de primeiro, segundo e terceiro nível. E o que vai te trazer um retorno maior no seu cheque, tá? Um retorno maior no seu cheque, é o seu bônus de geração. Hoje, se meu cheque vem 25 mil, eu tenho 15 mil em geração. Então, olha para vocês verem o quanto é importante formar líderes, porque geração é todas as pessoas que fazem parte da tua equipe que são acima de prato supremo. Então, entendam aqui, ó. Eu sou Ouro Premier, ok? E eu tenho aqui o meu primeiro nível, que é a Maria, que é prata supremo. Então, ela é minha primeira geração. Quando a Maria, lá embaixo, ou de primeiro nível dela, onde quer que seja na equipe dela, ela tem outro prata supremo nessa mesma linha, passa a ser essa pessoa e todo mundo que está abaixo dela minha segunda geração. Certo? Ariadne, não é muita informação. Não é muita informação. A gente tem que dar treinamentos assim para vocês entenderem a linguagem do nosso negócio. Geração são as pessoas que são pratos supremos acima. Você só recebe geração se você for no mínimo Ouro Premier. Então é outro ganho que você tem, certo? Então você tem aqui, ó, o outro desenho aqui na segunda linha, ó. O primeiro nível não desenvolve, o segundo nível não desenvolve, o terceiro nível não desenvolve e aqui no quarto nível eu tenho um prata supremo. Ele é minha primeira geração. Então ele vai fazer eu ganhar de toda essa linha que todo mundo que veio abaixo dele um retorno extra de porcentagem, tá? Então eu tenho meus primeiros níveis 10%. Aqui onde eu tenho no meu primeiro nível um prata supremo, eu tenho 10 mais 3, então eu tenho 13%. No meu segundo nível, eu tenho aqui a linha 1, 2 e 3, que eu ganho apenas 8%. E tem essa linha que tem aqui a geração, que tá aí o desenho da primeira geração, eu vou ganhar 8 mais 3, ok? Depois, nessa linha da geração, o terceiro nível eu não ganho 6%, é 6 mais 3. E do meu quarto nível em diante, é 3%. Ok? Onde eu ganho geração, eu não ganho construtor de equipe. Eu deixo de ganhar os 2% de construtor de equipe, passa a ganhar os 3% de geração. Segunda geração. Quem ganha segunda geração? Ouro Elite. Então, se eu sou Ouro Premier e eu tenho esse desenho aqui, ó, eu tenho aqui embaixo, na minha segunda linha, uma pessoa que é minha primeira geração. Eu tenho um prato supremo lá na minha profundidade, eu vou ganhar do meu primeiro, segundo, terceiro nível, e onde tiver esse prato supremo em diante, eu vou ganhar 3%. Ok? Depois, eu tenho na minha 1, 2, 3, 4, 5, na quinta linha aqui, que tá o desenhozinho de roxo, eu tenho a minha primeira geração, certo?
e tenho o retorno da minha segunda geração. Para eu ter esse retorno da segunda geração aqui, ó, eu tenho que ser Ouro Elite. Se eu for Ouro Premier, eu só vou ganhar da minha primeira geração, tá? E aqui todas as pessoas que entrarem, se conectarem através desses bonecos que estão dentro dessa zona roxa aqui, ó, eu vou ter retorno. Os que vierem debaixo desse prata supremo que está na minha zona amarela, toda a equipe que vier debaixo dessa pessoa aqui, eu vou deixar de ganhar, porque eu parei de crescer. Então, quando eu sei que eu tenho um valor que eu poderia estar ganhando e eu não estou ganhando porque eu estou na minha zona de conforto, isso me obriga a crescer. Então, eu vou trabalhar para chegar no Ouro Elite, para aquela linha que eu não estou recebendo, passar a receber. Entenderam por que é importante o crescimento? E aqui está um desenho bem bacana do Ouro Premier, que vocês vão entender melhor. Então, tudo que está aí, essa zona roxa com uma listrinha, é o seu reembolso por nível, que é o seu primeiro, segundo e terceiro nível. Tudo que está em verde é o seu reembolso de construtor de equipe. Por quê? Porque vocês vão observar que no verdinho você tem pessoas que estão acima de prata Premier. Então, eu tenho aqui a primeira linha que tem um prata Premier no quarto nível. Isso abriu o leque de ganhos aqui de toda do meu quarto nível em diante de 2%. Na minha segunda linha, gente, olha que bacana. Isso aqui, quando a OmniLife atualizou o plano, ó. Eu tenho primeiro, segundo e terceiro nível de reembolsos de nível, ok? O que está em azul é meu reembolso de geração. Por quê? Eu tenho um Ouro Premier ou um Prata Supreme em diante, tá? E eu sou Ouro Premier, então eu ganho da minha primeira geração. E aí, na minha segunda geração, que eu tenho já aqui um Prata Supreme, eu não ganho como geração, mas ganho como construtor de equipes. Entendeu que legal? Então, aqui, ó, nessa segunda linha, eu tenho primeiro, segundo e terceiro nível de ganho. Eu tenho geração de ganho, ok? E como eu não sou Ouro Elite, a OmniLife me paga as outras gerações demais como construtor de equipe. Ariadna, por que tem ali um desenhozinho de quarta geração que você não está ganhando de construtor de equipe? É que é a regra do construtor de equipe. O construtor de equipe, ele te paga, tá? Até a terceira geração. Então, aqui, ele está te obrigando a virar Ouro Elite. Porque quando você vira Ouro Elite, essa primeira prata suprema aqui vai virar segunda geração e você vai receber. E aí, você vai receber aqui da terceira e dessa quarta que não está em verde como construtor de equipe. Depois, na terceira linha, você tem reembolso de níveis, você tem construtor de equipe, você tem geração e você depois tem construtor de equipe. Então, quando a OmniLife reorganizou o nosso plano, gente, a gente não tem mais como ter um cheque baixo, só se a gente ficar numa zona de conforto muito grande. Então, ela está nos pagando em todas as linhas, tá bem? Ou como construtor de equipes na profundidade, ou como geração. Para você receber de construtor de equipe, você tem que ter, no mínimo, um Prata Premier nas linhas que tem profundidade. Ok? Copiaram isso? Linha que tem profundidade, eu tenho que trabalhar para ter um Prata Premier. Certo? E se você é ouro, você tem que trabalhar para ter Prata Supreme. Por quê? Porque é melhor receber 3% do que 2%. Isso, num volume geral, faz toda a diferença. Então, você vai ter um retorno maior quando você tem pratas supremes. Por quê? Porque os pratas supremos, você já não ganha construtor de equipe, ganha geração e a porcentagem é maior, certo? Depois a gente tem aqui, ó, a quinta linha, que tem aqui um nível que você não recebe. Por quê? Porque ele é diamante... Peraí, deixa eu ver aqui, para não falar coisa errada com vocês. O desenho aqui tá tampando. Aqui, ó, não paga o construtor de equipes porque é um nível de pagamento maior. Então, eu tenho aqui, ó, tem problema eu ter um diamante na minha equipe e eu não ser diamante? Não, não tem problema nenhum. Eu recebo dele, mesmo assim, eu sou Ouro Supremo e eu posso receber de uma pessoa que é diamante na minha equipe. Não tem problema, tá? Por quê? Porque o que eu não recebo é o construtor de equipe. Então, um exemplo aqui para vocês. Eu sou Ouro Supremo. Aí eu tenho aqui na minha equipe a Maria, que virou diamante, certo?
A Maria tá aqui, ó, no meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível. A Maria que virou diamante. Se eu sou no mínimo ouro premier e ela é minha primeira geração, eu vou ganhar dela. Agora, se eu não sou ouro premier e sou prata supreme, aí eu não vou ganhar. Por quê? Porque o construtor, o reembolso de construtor de equipe, você não recebe se a pessoa estiver acima de você. Entenderam? Então, o prata supreme é um nível importante e o ouro premier também é um nível muito importante. E aí vocês precisam, todos os pratas supremos, trabalhar no mínimo prata elites em todo, prata premier em todas as linhas, mas lógico você vai trabalhar prata supremo para duplicar o seu resultado. E todos que forem ouro, trabalhar pratas supremes, tá? Porque quando você trabalha os pratas supremos, vão surgir os ouros com muita facilidade, porque não é difícil chegar ao ouro premier. Como eu já disse, o mais difícil um pouco é o ouro elite, porque ele dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que ter 4 linhas desenvolvendo equipe. E o ouro premier é apenas 2, tá? Então, o que você precisa entender aqui são as informações básicas e o como faz o nosso cheque crescer, né? Então, você vai trabalhar lateralidade e profundidade. Quando você trabalha profundidade, você trabalha de forma estratégica. Quando você trabalha lateralidade, você trabalha números de possibilidades, que tem que ser o máximo possível. Então, se você que está aqui hoje tem 10 cadastrados, a Unilife vai te pagar sobre 10. Se você tiver 100, a Unilife vai te pagar sobre 100. Então, tenho muitos cadastrados. Aqui, gente, são os reembolsos, tá? Os reembolsos são muito simples. É o do varejo, né? Que é o que você compra o produto mais barato e revende mais caro, e você tem ali o lucro. O reembolso de início rápido, o de níveis que vai variar de 4 a 10%, né? Que você tem ali 10, 8 e 6, e tem aí os níveis que você vai receber de forma infinita. O reembolso de construtor de equipes, que vai ser sempre 2%, e o reembolso de geração, que vai oscilar entre 2% a 5%. E o reembolso de geração de Premier, de diamante Premier. Aqui eu fiz uma simulação, e eu já vou fechar, porque meu tempo já foi aqui, bati 1 hora agora, para vocês entenderem o quanto é simples vocês duplicarem os 1000 pontos. Aqui, gente, imagine, você está hoje desenvolvendo um planejamento com uma pessoa da tua equipe. Esses 1000 pontos aqui, ó, 1006 pontos, tá todo mundo vendo aí a pontuação? Eu tenho aqui 2 FEM, 3 Onicemix, 2 Quênia, 3 Starbien, 2 AUE Caixa, 1 Fiber, 2 cafés e 5 Magnus. 20 produtos, 1000 pontos. A pessoa vai ter um retorno de R$ 866. Essa tabela que eu estou usando aí é a tabela da Bahia, R$ 866. E eu quero ensinar vocês a fazer o cálculo de quanto que você ganha de uma pessoa que está na tua equipe, tá? Como que você faz esse cálculo? Vocês estão vendo aí que nessa tabela tá aí, ó, o valor de lista? Nós somos pagos pelo valor de lista, tá, gente? Que é o valor do produto sem imposto. Então, esses 1006 pontos deu R$ 1.756 de preço de lista. Essa pessoa que comprou os 1000 pontos, comprou com 30%. Então, eu vou pegar 1.756, colocar menos 30%, que foi o desconto que ela alcançou, vai dar 1.229, ok? E vou multiplicar vezes 20%, porque ela é meu primeiro nível e está dentro dos 90 primeiros dias. R$ 245 de comissão. Então, uma pessoa de primeiro nível, que pontua no mínimo 1000 pontos, eu tenho que saber o retorno que ela tem para ela, eu tenho que saber o retorno que ela traz para mim. Porque assim eu consigo desenhar um planejamento e uma expectativa sobre o que eu posso ter de retorno financeiro. Então, vocês precisam conhecer, fazer esse cálculo, saber fazer esse cálculo. Olha uma pessoa de 2.500 pontos, gente. Ela pontua 48 produtos. Aí eu viro para a pessoa, 48 dividido por 26 dá 1,8 produtos por dia, vezes 6, que você vai trabalhar de segunda a sábado, dá 11,07. Olha, você vai trabalhar para vender 2 produtos por dia. Tá? Sábado você tem que concluir sua semana com no mínimo 12 produtos. Se você não conseguiu, trabalha no domingo. Isso é trabalhar com meta, isso é trabalhar com vendas. E aí ela vai fechar o mês com quanto?
ela vai ter um retorno aqui, ó, que ela vai comprar 35% de R$ 2.456, vendendo apenas 2 produtos por dia. Quanto que ela vai pontuar? 2.552 pontos. E uma pessoa da tua equipe que está fazendo esse volume, imagine aqui, ó, temos aqui 4.348,50, que é o valor no preço de lista aqui que a tabela já me fez. Coloco aqui menos 35% igual 2.826. Esse cálculo aqui dá certinho, viu, gente? Vocês podem olhar no cheque de vocês. Vezes 20% se for meu primeiro nível e estiver dentro dos 90 dias. R$ 565. Não é melhor ensinar a minha equipe a ser próspera e ter um resultado de R$ 2.500 no mês com vendas e eu ter um retorno bom, porque eu estou ensinando eles a fazer um bom trabalho? Do que eu trabalhar o mínimo, 300, 500 pontos? É 1.000 para cima sempre, gente. Então, esse vai ser o retorno. Se eu tiver 10 pessoas na minha equipe comprando 2.500 pontos e os 10 forem novatos, eu vou ter R$ 5.653 de lucro. De equipe, com 20% apenas. Quando passar os 90 dias, essa pessoa vai me trazer 282 o resto da vida. Enquanto eu estiver na Unilife e ela também, ela vai me trazer essa rentabilidade. Só que quando ela passou dos 90 dias, eu estou colocando outras pessoas que estão dentro dos 90 dias e ela está trabalhando para fazer o mesmo. Entendeu? Então, a gente ganha de todas as formas. O que a gente precisa é direcionar as pessoas para terem êxito. Direcionar as pessoas para terem sucesso. Certinho? E aqui, para fechar, que a Fernanda pediu para falar até o Diamante Premier, nós temos que trabalhar para ser diamantes premieres. Eu estou nessa meta constante. Gente, é difícil achar a bendita da quinta linha. Parece que é uma trava, né? Mas as pessoas começam a andar. Por isso que eu falo que o Ouro Elite não é algo tão simples, né? Porque você precisa dos pratas Premium. Quando você precisa dos pratos Premium, torna-se algo mais complexo, porque não depende só de você. Você precisa que alguém da tua equipe queira ser, queira fazer, tenha a mesma expectativa e trabalhe com efetividade, né? Então, para você ser Diamante Premier, você precisa de 2 ouros Elite e 3 pratas Supreme, tá? O volume 200 mil pontos de PLD, como eu disse para vocês, eu tenho mais de 500 mil pontos de PLD. 10 mil grupais eu também tenho e meus 2.500 pessoais eu também tenho. O que me trava chegar ao Diamante Premier nesse momento é ter a quinta linha com o prato Supreme. Mas eu já estou trabalhando nisso para chegar logo, logo. E mesmo assim eu consigo ter retornos incríveis, gente. Então, assim, o meu cheque, ele está crescendo uma média de 2 a 3 mil reais por mês. Por quê? Por causa dos novos que eu estou colocando e porque eu estou ensinando a minha equipe a criar mais estrutura. Entendeu? Então, você hoje, o meu Ouro Supreme, ele tá vindo uma média de 25 a 27 mil reais de equipe. Vocês acham que quando eu tinha 2, 3 meses de Omnilife, eu imaginava na minha vida ganhar 25 mil reais dentro dessa empresa? Nunca. Então, é trabalho. Trabalho duplica, aprende, duplica. As pessoas certas vão chegando. Foca em quem quer agora. Quem não quer agora, não perca tempo. Trabalhe a sua profundidade. Não tem ninguém nessa linha de profundidade que quer trabalhar? Coloque pessoas novas. É assim que o seu negócio vai girar. Empreendedorismo não é ciência, não é arte, é prática. Trabalhe todos os dias fazendo simples. O que é o simples? Tenha 2 pessoas por reuniões. Reunião de terça, 2 pessoas. De quinta, 2 pessoas. De sábado, 2 pessoas. Trabalhe no mínimo de 1.000 a 2.500 pontos. Entenda a necessidade da pessoa e duplica. Só isso. E na hora certa as coisas vão acontecendo, certinho? Desculpa aí o tempo. Deixa eu ver aqui se teve muita dúvida. Eita, deve ter, né? Porque o negócio ele traz muita dúvida. Mas o que eu queria saber de vocês, gente, é assim: deu para esclarecer o quanto vocês podem, de uma forma simples, responde com sinceridade, crescer dentro do negócio, duplicando? Foca nos seguintes níveis. Bronze Supremo. Alcançou o Bronze Supremo? Prata Supremo. Alcançou o Prata Supremo? Ouro Elite. Foco. Bronze Supremo, Prata Supremo e Ouro Elite. Por que a gente foca nesses níveis? Porque olha aqui comigo, ó. Você é Bronze Supremo, você tem 3 linhas ativas.
Se você ensina os 3 a ser bronze supremo e trabalha novos, no mês seguinte você é prata supremo. E para você ser ouro elite, você precisa de no mínimo 2 pratas supremos. Então você tem 4 linhas e trabalha 4 pratas supremos. Se 2 der errado, você fecha o mês com 2 prata elite, 2 pratas supremos. Então é muita informação? É sim muita informação. Mas enquanto vocês não souberem o que é necessário para vocês terem resultados, vocês não vão fazer. Eu costumo dizer, não é entendi, é compreendi, tá? Vocês têm que compreender. Se você é prata suprema hoje e ainda não tem prata premier em todas as suas linhas, esse é o mês de você começar a ganhar do 4º nível em diante. Então, você precisa ter um prata premier independente da profundidade. Pare de achar que quem tem que fazer é quem... eu cadastrei fulano, ele não faz com ciclano, então... Gente, às vezes não é o seu primeiro nível que vai fazer o seu negócio girar. E por experiência própria, de todas as linhas que me qualificam hoje, apenas uma era meu primeiro nível desde o início. As outras 3 estavam na minha profundidade. Então, se eu não tivesse trabalhado profundidade, até hoje eu só teria uma linha forte e eu não sairia de ouro premier tão cedo. Tá bem? Porque para você ser um bom líder, você tem que conhecer do projeto. E para você conhecer do plano de carreira do projeto, você tem que vender. Para você entender que uma coisa está ligada à outra. Tá bem? Obrigada pela atenção de vocês. Espero que todos vocês que não são bronze supremo ainda, fechem esse mês o bronze supremo. E quem não é prata supremo, fecha aí o prata supremo, quem já chegou ao bronze supremo. E vamos trabalhar com foco total no ouro elite, que é assim, quando você chega no ouro elite, gente, é porque o seu negócio tá top. Tá bem? Obrigada.